Oi, pessoal! Eu fiz aqui um resumão de todo o conteúdo que estava na plataforma para a nossa AP2, tá? Então, vai contemplar da aula 16 até a aula 30. Fiz um resumo de todos os textos, eu vou ler o resumo e eu acredito que vai ajudar vocês e a mim também, tá? Vamos lá, então. Aula 16. Revendo conceitos de métodos, metodologia, técnicas e procedimentos de ensino. O texto aborda a ideia de que não se busca estabelecer grandes diferenças entre método de ensino, técnica e procedimentos, uma vez que todos representam abordagens estruturadas para promover a aprendizagem, variando principalmente em termos de alcance, classificação e terminologia. Além disso, destaca que não se deve considerar a técnica de forma isolada, desvinculada de perspectivas políticas, históricas e culturais mais amplas. O autor Lucchesi sugere que o método pode ser entendido de duas maneiras: uma compreensão teórica e uma compreensão técnica. A compreensão teórica refere-se à concepção que guia a abordagem da realidade, enquanto a compreensão técnica se relaciona aos métodos específicos usados para transmitir o conteúdo, como extrair raízes quadradas na matemática ou realizar análises sintáticas na língua portuguesa. Ambos os aspectos são assimilados pelos alunos simultaneamente aos conhecimentos, contribuindo para a formação de habilidades, valores e hábitos dos estudantes que constituem o verdadeiro conteúdo da disciplina. Por exemplo, o estudo da história pode ser abordado a partir de diferentes métodos, como o positivista, que enfoca bandidos e heróis, ou o dialético, que considera as condições objetivas que influenciam os eventos históricos. Essas abordagens metodológicas moldam a maneira como a história é compreendida e ensinada. A classificação dos métodos de ensino frequentemente se baseia no foco do processo de ensino, que pode ser centrado no aluno, no professor ou em ambos, com o objetivo de facilitar a aprendizagem. Esses métodos podem ser categorizados em atividades individuais, sociais ou uma combinação das duas, ou seja, socio-individualizados. A escolha do método a ser utilizado depende do estilo do professor e do conteúdo a ser ensinado, visando estimular o raciocínio do aluno. Os principais tipos de métodos incluem... Deixa eu virar a minha folha aqui. Olha, então vamos aqui, ó. Visando estimular o raciocínio do aluno. Os principais tipos de métodos incluem: dedutivo, começa com uma abordagem geral e se move em direção ao particular. Indutivo, começa com situações específicas e a partir delas chega a conclusões gerais. Analógico, integra elementos dos métodos dedutivo e indutivo para promover o entendimento. Além disso, Schmitz, 1984, sugere outras formas de pensar sobre os métodos de ensino, considerando a conexão com os indivíduos e os fatos. Lógico, siga a ordem lógica dos fatos, dos tempos e do raciocínio. Psicológico, comece do ponto de chegada, partindo do mais imediato, direto, próximo e motivador. Também é importante considerar a forma de obtenção e comunicação do conhecimento. Conhecimento empírico deriva da experiência direta, da observação, pesquisa e análise. Conhecimento sintético começa com dados dispersos e os integra para formar conclusões. Conhecimentos sistematizados
requer verbalização e comunicação para a compreensão. A escolha do método depende do contexto, dos objetivos de ensino e das preferências do professor, visando facilitar a compreensão e aprendizagem dos alunos. Um professor pode usar diferentes tipos de métodos de ensino em uma única aula, dependendo das atividades e dos objetivos de aprendizagem. O método de ensino é visto como caminho geral escolhido para transmitir o conhecimento aos alunos. Diversos autores oferecem definições de métodos, incluindo o Bodernave, 1977, define método como o conjunto organizado de técnicas e procedimentos usados pelo professor durante o ensino. Já o Garcia, 1976, descreve o método de ensino como uma sequência de operações visando o resultado esperado. Já o Schmitz, 1984, percebe o método de ensino como roteiro geral para a atividade, um caminho que leva a um certo ponto, mas não é o veículo de chegada, que é a técnica. O professor Libânio, esse professor Libânio, gente, vamos prestar atenção, porque normalmente eles pedem nas nossas APs. O professor Libânio, 1991, classifica os métodos de ensino em direção à ativação das forças cognitivas do aluno, destacando 4 abordagens. Então, vamos lá. O professor Libânio, ele classifica o método de ensino em direção à ativação das forças cognitivas do aluno, destacando 4 abordagens. Método de exposição pelo professor, método de trabalho relativamente independente, método de elaboração conjunta ou conversação, método de trabalhos em grupos. O método de ensino é implementado por meio de técnicas que são ações concretas que operacionalizam o método. As técnicas representam maneiras específicas de organizar o ensino para estimular a atividade do aluno no processo de aprendizagem. Elas são geralmente classificadas em 3 tipos: técnicas expositivas ou de comunicação, destinadas à transmissão de informações codificadas usando palavras ou símbolos visuais e sonoros. A outra é as técnicas interrogativas ou de indagação. Envolve a comunicação e o aprofundamento de ideias por meio de diálogo. Já a terceira técnica é a técnica de pesquisa ou experimentação. Incluem estudos, análise, síntese e comunicação dos resultados, promovendo a investigação ativa dos alunos. Tanto os métodos quanto as técnicas de ensino devem ser considerados como meios auxiliares para os professores em sua atividade de ensino, levando em conta a situação específica da sala de aula. O professor deve refletir constantemente sobre os objetivos de aprendizagem que deseja alcançar, as características do conteúdo, a realidade dos alunos e suas próprias limitações e possibilidades. Na análise das diferentes classificações na literatura, encontramos várias nomenclaturas para representar a organização da situação de ensino pelo professor em suas aulas ou planejamentos. Essas dificuldades, juntamente com desafios práticos como turmas lotadas, falta de recursos audiovisuais adequados, alunos no desenvolvimento de projetos pessoais ou profissionais, cada tipo de projeto requer uma organização específica. É importante observar que, em alguns casos, a integração dos participantes, alunos ou professores, em um projeto pode não surgir de interesses intrínsecos
e em algumas escolas, projetos são muitas vezes implementados devido a pressões externas, resultando em adesão limitada e insucesso. O método de projetos teve suas primeiras experiências com professores do ensino superior em áreas como desenho, escultura e pintura, que montaram projetos com seus alunos para a decoração de um ambiente interior. O método de projetos, baseado nas abordagens de... Aí tem um nome aqui complicadíssimo, é Kilpatrick e Davey, aplicado na sala de aula, consiste em uma unidade de atividades de ensino voltada para a solução de um problema prático. Ele envolve atividades individuais e em grupo, com foco em aspectos essenciais, conforme descritos por Hyde em 1998. Então, esse Hyde aqui de 1998, ele escreveu o seguinte: primeiro, desenvolve o raciocínio por... Vou ler mais devagar. Desenvolve o raciocínio por meio de atividades relacionadas à vida real. Inicia com a identificação de um problema prático ou o desejo de criar algo material. Enfatiza a participação ativa dos alunos, desde o planejamento até a execução do projeto. Promove a integração das disciplinas, abordando-as de forma interdisciplinar. Gente, esse projeto aqui, na minha opinião, é o mais interessante para as crianças, porque elas participam ativamente de tudo, né? Porque, veja bem, desenvolve o raciocínio por meio de atividades relacionadas à vida real. Então, um aluno que, por exemplo, ele vive na área rural, mas ele estuda na cidade, vamos assim falar, ele tem muito a aprender se o professor coloca algumas atividades relacionadas à vida dele, a vida como é na íntegra, né? Eu gosto muito desse tipo de métodos, de projetos aqui, que é baseado nas abordagens de Kilpatrick e Davey, aplicada na sala de aula. Eu gosto muito desse aqui, tá? Agora, as etapas do projeto envolvem escolha do projeto, preferencialmente feita pelo aluno, planejamento do trabalho, realizado pelo professor em colaboração com os alunos, coleta de informações e materiais relevantes, execução do projeto, apresentação pública do projeto, avaliação do projeto e do processo de aprendizado. Então, se cair na nossa P2 aí, para a gente criar um plano de aula com esse método aqui, ele tem que contemplar todos esses itens aqui, tá? Agora, o centro do interesse. Eu vou terminar esse vídeo e a gente vai começar com outro aqui, ó. O centro do interesse. Acho que eu vou ler de uma vez. Vamos lá. O método de Crowley, criado por Ovidio de Crowley, um médico belga, foi inicialmente desenvolvido para crianças com deficiência mental, levando à criação de institutos dedicados a esse propósito. Posteriormente, em 1907, de Crowley expandiu sua metodologia para crianças sem necessidades especiais. Sua abordagem educacional era predominantemente biológica, baseada na ideia de que a vida social é uma projeção das necessidades vitais. Para de Crowley, a educação era um processo de autoeducação, onde o centro de interesse deveria agrupar conteúdos escolares em torno de temas de interesse das crianças. As fases desse método correspondem às fases do pensamento envolvendo observação, por meio dos sentidos e experiências imediatas, associação, estabelecendo relações entre novos conhecimentos e informações já adquiridas ou armazenadas na memória, e expressão,
comunicando o que foi assimilado. Atualmente, o método de Crowley é redefinido como agrupamento de conteúdos e atividades em torno de temas centrais de grande interesse para as crianças. Eu vou dar uma continuidade no outro vídeo para não ficar tão grande. A intenção é você coloca um fonezinho de ouvido aí, dá tempo ainda, gente, para P2, tá? Já volto.